Quando nós começamos a fazer a pesquisa, o interesse nessa área, na USP, inclusive na psiquiatria, muitas pessoas falam, não, mas isso não é um tema científico, você vai prejudicar a sua carreira, você vai se queimar e tudo mais. Tinha gente falando... Tinha esse conselho? Recebia esse conselho. Mas, felizmente, não dos líderes, dos coordenadores, professores titulares da psiquiatria da USP. Muito pelo contrário. Sempre foram extremamente abertos. Bom, e começamos, então, a fazer esse tipo de exploração. Começamos, primeiro, investigando justamente o impacto da religiosidade sobre a saúde. Depois de fazer meu doutorado na USP, sob orientação do professor Francisco Lotufo Neto, sobre a saúde mental de médiuns. O que eu quero dizer com isso? Os médiuns, ou outras pessoas com experiências espirituais, eles veem coisas, ouvem coisas, que podem ser alucinações de quadros psicóticos, por exemplo. Ou seja, será que esses médiuns, eles têm melhor ou pior saúde mental que a população em geral? Será que essas experiências de transe, de ouvir, de ver coisas neste grupo, está associada à doença mental? Porque houve, esse é outro dado muito interessante, na medicina, na psicologia, por muito tempo, desde o final do século XIX até o final do século XX, uma visão de que essas experiências eram patológicas. Entendi. Inclusive, se dizia que essas religiões mediúnicas afro-brasileiras, o espiritismo, etc., eram as maiores causas de loucura no Brasil e no mundo, porque geravam essas experiências, etc. e tal. Mas não havia muita pesquisa sobre que impacto realmente isso tinha. Então nós investigamos e chegamos à conclusão que investigamos 115 médiuns atuantes aqui em São Paulo, e nós chegamos à conclusão que eles tinham uma boa saúde mental. Usando escalas e tudo mais, publicamos em artigos em revistas internacionais, que tinham boa saúde mental. E o mais interessante, entre eles, ter mais experiências de transe, de incorporação, ou experiências de ouvir vozes, que eles chamam de espíritos, estava associado com menos depressão, menos ansiedade e melhor ajustamento social, mostrando que não era um sinal de doença nessas pessoas. Então, a gente foi trabalhando por muitos anos, é uma área que a gente investiga muito, como fazer a distinção entre uma experiência espiritual saudável de um sintoma de um transtorno mental que pode ter um conteúdo religioso. E isso realmente é uma grande questão. Então, a gente tem trabalhado com diretrizes baseadas em ciência, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar uma diretriz da qual eu fiz parte, com esses critérios diagnósticos diferenciais. A outra linha de investigação são especialmente de crianças que alegam memórias de vidas passadas. Tá, que seria tipo uma reencarnação. Isso, quer dizer, o que acontece? A gente imagina, claro, criança fantasia, criança viaja na maionese, criança faz medidas de defesa e tal. Criança vai imaginar que é rainha, que é isso, que é aquilo. Existem hoje em dia documentados cientificamente mais de 2.500 casos de crianças que referiam memória de vidas passadas. E esses casos são consistentes, é dado interessante, transcultural. No Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, é parecido. A criança começa a falar, quando ela começa a falar com 2 anos, ela começa a falar de uma suposta vida passada. Ela começa a falar de uma outra vida, de não sei o quê, e tal. E aí, essa criança, não só ela começa a falar coisa de uma suposta outra vida, mas ela não fala que ela é rainha, que é rei, nada disso. É uma vida comum, banal, e a maioria delas, morte traumática. Acidente, assassinato, coisas assim, atropelamento e tal. Começa a falar de uma vida muitas vezes de morte traumática, vidas comuns, e começa a falar nomes, locais, profissões, etc. E essa criança, frequentemente, ela traz, às vezes, alguma reação emocional alegadamente ligada àquela memória, tá certo? E mais interessante, essa criança, às vezes, tem marcas de nascença ou defeitos de nascença que são compatíveis com o modo de morte da alegada personalidade anterior.